E hoje é um daqueles dias onde eu atendo ao pedido dos inscritos aqui do canal. Um inscrito recorrente pediu para que eu pudesse analisar brevemente a empresa Valid, que particularmente eu a considero como do segmento de tecnologia da Bolsa de Valores. Vamos entender porque a Valid ela tem 3 maneiras diferentes de rentabilizar os seus próprios negócios, ou seja, 3 maneiras de ganhar dinheiro. É importante que a gente saiba dessas 3 maneiras, que é uma empresa que vem evoluindo também com o passar dos anos. Ela vai mesclando as suas atividades de acordo com a nossa própria evolução tecnológica. Então a gente não sabe que de agora para frente o que pode acontecer. Então entender essa capacidade que a empresa tem de se tornar outra praticamente, né, que é o que vem acontecendo, é interessante para você como investidor, tá bom? Falando então sobre a Valid, sobre suas 3 maneiras de rentabilizar os seus próprios negócios, de ganhar dinheiro, de aumentar as suas receitas e os seus lucros, a gente pode colocar como primeiro parâmetro o Valid ID, tá? Esse Valid ID é onde ela faz os documentos de carteira de habilitação, carteira de identidade. Tudo isso requer um meio por trás ali daquele papelzinho que está na sua CNH, todo um cuidado tecnológico de segurança da informação. Então a empresa Valid ela cuida desses papéis, da impressão desses papéis, da certificação desses documentos. Então ela trabalha muito com o nosso governo federal, assim como a Positivo também trabalha na parte das urnas eletrônicas. Então ela tem esse meio de rentabilizar. Depois ela tem também um jeito de produzir chips para celular, mas não somente está trabalhando agora com os chips apenas, né, aquela produção do SIM card, mas sim de toda a tecnologia que envolve por trás da segurança daquele SIM card e de outros meios também. Ela também participa na produção e na segurança dos cartões de crédito, dos cartões das empresas, dos bancos, das financeiras. Então aquele cartãozinho que você passa crédito ou débito, além do cartão físico, a parte da segurança da informação dentro daquele cartão, a Valid cuida também. Então são esses 3 jeitos. Primeiro, são a produção dos documentos nacionais e também do exterior, tá? Argentina também. Chips para telefone, ou seja, a parte mobile que eles chamam, e a parte das fintechs aí, dos meios de pagamento, tá? Que ela utiliza muito também na sua tecnologia. Então, entendeu esses 3 jeitos para a gente poder falar dos números? Então, tendo a Valid ID, Valid Pay e Valid Mobile, a gente vai entender os números primeiro da Valid ID, da produção dos documentos, tá? A produção dos documentos aumentou no último trimestre, era 7 milhões, agora 7 milhões e 300 mil documentos, tá? Isso vem mais pujante, de uma forma mais ondulatória do segundo trimestre de 2022 para cá, mas isso aí tende a aumentar mais com a produção de novas carteiras, não somente no Brasil, mas também na Argentina, que está cuidando muito disso. Então, aumentando essa produção das carteiras, dos documentos que são codificados, ela aumentou as suas receitas em quase 20%, 19,4% mais precisamente, né? Faturando ali só da Valid ID 202 milhões de reais, frente a 169 que foi o segundo trimestre de 2023. Então, na evolução, após um ano, a Valid conseguiu aumentar 20% as suas receitas, tá? Aumentou-se também esse OPEX aí. OPEX é a despesa operacional, descrito de um jeito mais chique, diferente, né? Não tem muita necessidade, mas beleza, tá aqui o OPEX, que também aumentou 15%. Então, para aumentar as receitas, ela teve que aumentar um pouquinho os seus custos, mas dentro de uma média normal. Depois a gente tem a Valid Pay. Valid Pay cuida dos cartões e dos meios de pagamento hoje tecnológicos, né, de aproximação e tudo. Então ela também conseguiu aumentar, não tanto quanto o ID, mas sim 2,4%, quase de forma linear, né? No segundo trimestre de 2023, ela estava com 199 milhões de receita, agora para 204,7 milhões. Um aumentozinho ali bem discreto, né? Destaque aí vai para o mercado na Argentina, tá? Que apesar de todas as suas dificuldades, teve um crescimento de 34% na receita, mesmo com o volume em linha do que foi o ano anterior. Então, ponto positivo aí para a Argentina, tá? Então, os volumes de cartões, colocando ali Brasil e Argentina, não só cartões, mas meios de pagamento também tecnológicos, 17,5 milhões. Quando a gente olha a parte mobile, aí foi que a empresa sofreu bastante, tá? Mobile é a produção do SIM card e da tecnologia que envolve a produção desse SIM, desse cartãozinho, né?
Então a gente tem o quê? Menos 32% de receita. Ano passado eu tinha lucrado em receitas, né? 164 milhões, hoje foi para 111 milhões. Então o resultado fez a empresa sofrer muito nesse quesito ali. E segundo a empresa, eles destacam que o resultado deve principalmente para uma redução na volumetria de cerca de 30% quando comparado ao segundo trimestre de 2023, além da redução do preço médio de venda. Então o preço ficou mais competitivo, mais difícil para a empresa colocar um preço mais alto no produto e também a procura foi um pouco menor. Então fez a empresa sofrer ali em 32,6%, tá? A produção foi quase 30% menor do que foi o ano passado em volume, né? No segundo trimestre de 2023, 71 milhões de cartões de SIM cards, e agora só 50 milhões. Então isso prejudicou um pouquinho os números dessa empresa. Então quando a gente reúne a Valid como um todo, não só esses segmentos, né? A Valid Mobile, a Valid Pay e a Valid ID, a gente consegue ter um resultado consolidado, que se chama, né, de receita líquida. Todos os números que a empresa fez, quanto que ela ganhou de dinheiro ali, temos 518 milhões de reais, foi 3% menos, tá? Então apesar da Valid Mobile ter sofrido muito, o aumento do Valid ID e da Valid Pay fez com que essa receita fosse sim um pouco menor, mas nem tanto, né? A gente percebe essa diferença muito grande aqui na parte da mobile mesmo, infelizmente, tá? Um ponto de destaque que a gente tem que analisar nessas empresas é a parte de caixa dela, né? Quanto que ela tem de dinheiro ali guardado para arcar com as suas despesas. E frente a um primeiro trimestre negativo, onde faltou dinheiro ali no seu caixa, nas suas reservinhas, a empresa pegou parte dessas receitas, resolveu guardar um pouco, revertendo esse caixa ali nesse trimestre. Então isso dá uma maior segurança financeira para a empresa. Ela não incorre no risco de sofrer muito com pegar mais empréstimos, mais taxa de juros, mais um cenário negativo, mais um derretimento das suas receitas. Então Valid viu por esse ponto que era mais vantajoso fazer um pouquinho mais de caixa, segurar um pouquinho mais esse dinheiro, e com isso ela reverteu o que era menos 13 milhões, foi para 173 milhões de reais no segundo trimestre de 2024. Olhando também essas empresas, inclusive as small caps, que costumam ter uma alavancagem mais alta. O que é alavancagem mais alta? É um empréstimo para poder fazer novos investimentos mais altos. Então empresas pequenas, elas costumam fazer muitos empréstimos, pegar muitas debêntures, pegar muito dinheiro de financeiras, e com isso ela fica com uma alavancagem exagerada e torna a empresa mais arriscada, e com isso as margens dela diminuem muito, porque grande parte do dinheiro que ela receitou lá das vendas, ela tem que pagar os juros sobre esses empréstimos. Então a liquidez da Valid é bem interessante, porque ela não tem dívidas, né? Ela tem uma dívida líquida por EBITDA negativa, olha só. Ela tem 721 milhões de reais em caixa, guardadinhos lá, esperando, e o que sobra bastante dinheiro ali para arcar com todas as suas despesas, tanto de curto quanto de longo prazo, mas ela prefere ir amortizando isso daí aos pouquinhos, né, conforme o passar dos trimestres, do que ir lá e queimar esse caixa inteiro. Isso é bem interessante, porque ela pode também rentabilizar esse dinheiro que está ali guardado em caixa, né? Então, resumindo aqui uma parte mais de cálculo agora para você entender na ADRE, todo o processo da Valid, o que corrói o dinheiro dela. Por quê? Ela teve 518 milhões de receitas, porém o lucro, quando a gente dá uma olhada final, foi apenas de 80 milhões, né? Então de 500 saiu para 80, a gente precisa ver o que se perdeu nesse meio tempo aí, tá? A gente vê que desses 518 milhões de reais em receitas, 3% menor do que o ano passado, os custos também, apesar de ter sido menores, correram um pouquinho do seu caixa, né? 328 milhões dos custos. Então a empresa precisa gastar muito para produzir o que ela produz, para produzir as CNHs, para produzir os cartões, para produzir a tecnologia e a segurança que envolve esses produtos, e para cuidar da parte mobile na produção do SIM card também, tá? Outro ponto interessante que a gente deve analisar aqui, que desses 328 milhões que foram corridos, depois a gente tem mais despesas financeiras devido aos seus empréstimos também, que foi menor do que o ano passado, ok, que ajudou um pouquinho no lucro, e foi com 69,9 milhões de reais, tá? Então com isso ela conseguiu ali
ter um lucro bem interessante, maior do que o ano passado, mesmo receitando um pouquinho menos, porque ela teve menos despesa financeira e ela gastou menos com seus produtos, então ela economizou mais na sua linha de produção e fez o seu lucro passar de 55 milhões para 80 milhões. Então foi uma jogada bem interessante com o que Valid fez, né? Mais precisamente 79 milhões e 600 mil reais. Lucro líquido do segundo trimestre de 2024 de Valid. E como toda small cap, é uma empresa que ela tem uma margem um pouco pequena, a meu ver. Porque ela tem uma receita grande, quando a gente olha no gráfico receita líquida e lucro líquido, ela tem uma receita em comparação com o seu lucro grande, e o lucro líquido vem pequeno. Porém, a gente cabe ao destaque aqui que de 2009 até 2023, ela teve apenas um ano, que foi o ano de 2020, um ano mais desafiador, todo mundo já sabe, onde o lucro foi negativo, ou seja, tomou prejuízo. Mas fora isso, é uma empresa que vem com números saudáveis e o interessante é que ela vem aumentando as suas receitas. Claro que ora de forma ondulatória, mas no acumulado do longo prazo, ela é uma empresa que vem ali se mesclando com outros produtos e conseguindo sempre ter uma rentabilidade positiva. Então, é uma empresa que ela vem se atualizando constantemente com o passar da nossa evolução da própria tecnologia em si. Com isso, Valid ela tem um valor de mercado de 1,69 bilhão de reais. Então, ela é uma empresa pequenininha em comparação com as outras grandes que temos aí. Então, ela é praticamente uma microcap. Tá? Apesar dela estar no setor de bens industriais e nos segmentos de serviços diversos, eu incorporo ela como se fosse um setor mais tech, né? De tecnologia, da informação que ela está ali. Ponto positivo é o seu free float, 95% das suas ações estão disponíveis para a gente negociar entre nós, brigarmos pelo melhor preço e segurar esse dinheiro ali, 10 milhões em liquidez média diária também é bastante interessante, faz parte do novo mercado, isso também é um ponto positivo para essa empresa, tá? Falando então um pouquinho de distribuição de dividendos, somente 2020 e 2021 que ela não distribuiu dividendos devido ao nosso cenário macro e microeconômico que aconteceu ali, as tragédias relacionadas à crise sanitária. Então, em dividendos de Valid vem em 2022 voltando, né, 29 centavos, ano passado R$1,22, esse ano R$1,09. Já pagou dia 16/8, não deu tempo de eu fazer esse vídeo antes, muita correria aqui. Pagou 44 centavos em juros sobre capital próprio, mas você tinha que ter tido as ações até dia 9 de agosto, tá? Então ela é uma empresa que ela vem ali distribuindo dividendos de forma consistente e constante, numa média pequena, né? O dividend yield médio desses últimos 5 anos vai ser de 2,65, porque ela não pagou 2020 e 2021. Então, contando para trás, perde-se muito, mas atualmente pagou ali nos últimos 12 meses 8% de dividend yield para uma microcap. É até bastante interessante, né, pessoal? Eu tenho 2 cenários diferentes para a Valid. Um cenário onde você investiu nos últimos 10 anos e um cenário onde você investiu nos últimos 3 anos, tá? Então, quem investiu nos últimos 10 anos começou lá atrás em Valid, quando ela tinha outros processos de rentabilizar, de criar receita, não conseguiu vencer os indicadores que a gente tem como o Small Caps nem o Ibovespa, tá? Então, nos últimos 10 anos, ela teve uma rentabilidade negativa de menos 15%, contra um Small Cap que rendeu 74%, ou o Ibovespa 133%. Então, que isso considera que, se você tivesse, há 10 anos atrás, comprado o índice, né, o Small 11, que é o ETF que replica o índice das Small Caps, você teria tido uma rentabilidade melhor do que a Valid nos últimos 10 anos. Só que, nos últimos anos para cá, o cenário mudou completamente. Quem investiu nos últimos 3 anos em Valid até a presente data, ou seja, você comprou suas ações lá em setembro de 2021 de Valid e vem segurando até hoje, você conseguiu uma rentabilidade de 193%, né? Um cenário totalmente reverso aí, contra já um cenário negativo para as small caps, menos 22%, e só 11,86% do Ibovespa. Então veja que tem uma certa volatilidade bastante grande nas empresas small caps e também na Valid, que é uma small para micro cap, né? Olhando um pouquinho da sua cotação, o preço, né? A gente vê que nos últimos 12 meses teve uma rentabilidade positiva, 27,35%, tendo uma alta muito expressiva ali nos últimos dias, depois do anúncio dos seus resultados e depois do pagamento do JCP, renderam 27% do dia 5 de agosto ao dia 16 de agosto. Então, uma empresa que conseguiu ter uma evolução bastante grande ali na cotação hoje, tá valendo R$ 21,23. Para a gente fechar, a gente tem que olhar os indicadores fundamentalistas para ver os preços também de acordo com essas análises desses números. A gente tem que um PL de 5,37 nos indica que
em 5 anos e 3 meses nós teríamos o nosso capital retornado para nós daquilo que a gente investiu em Valid, se ela manter esse mesmo número do trimestre ou dos últimos 12 meses, tá? O EV/EBITDA também bem barato, 3,28, ou seja, com 3 anos de lucro você compra a própria empresa. Então tá bem interessante, promissor aqui para quem gosta de investir nesse cenário. A gente tem para empresas tech, que costumam ter uma margem líquida pequena, até que 14%, é uma margem bem interessante, tá, pessoal? Pelo que eu tenho visto aqui, margem bruta de 36%, um ROI, retorno sobre o patrimônio líquido ali, 19,5%, um ROIC também bastante alto, né? Sobre o capital investido, que considera ali os seus financiamentos também 19%. A gente tem crescimento de receitas e lucros bastante pujante, né? 5% para ser receitas, 26% de crescimento dos seus lucros nos últimos 5 anos. Então, isso é bem legal, dívida quase zerada. Liquidez corrente, 3,12, muito dinheiro em caixa, isso quer dizer, né? Para cada R$1 de dívida que ela tem R$3 no seu caixa ali, guardadinhos para poder fazer o pagamento dessa dívida. Então, é uma empresa que ela possui números bastante interessantes. Agora, apesar dela ter esses números interessantes, dela ter apresentado um resultado bastante positivo, dela ter retornado para o acionista aqueles 26% na cotação também em forma de rentabilidade, distribuição de dividendos, será que faz sentido você ter Valid na sua carteira? Isso não sou eu que vou dizer. Você que tem que criar os seus próprios métodos de estratégia de investimento. A sua carteira já está consolidada, ela tem segmentos e ações protegidas de empresas mais consolidadas, de empresas fortes, de empresas que não são tão voláteis. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente deixa uma parte menor da carteira para as small caps, tipo em torno de 5 a 10%, por exemplo, né? Apesar dela ter todos esses números positivos, avalie com maior critério se existem empresas na sua carteira que precisam de uma maior atenção. Se a sua carteira está redondinha, está funcionando legal, cabe mais uma empresa, não sou eu que vou te dar essa sugestão de investimento, mas você agora tem todos os números para poder fazer suas próprias decisões. E eu espero que eu tenha ajudado. Se eu te ajudei, deixa like para mim no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito. A sua inscrição é muito importante para mim, tá? Ativa o sininho porque eu faço vídeo, você já fica atualizado de tudo que está acontecendo no canal e no mercado financeiro, porque tem vídeo todos os dias aqui no canal, inclusive fins de semana com o nosso resumo semanal total, tá bom, pessoal? Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais, tchau!